E aí, meus caros amigos invocadores, eu sou o Mug, estamos aqui mais uma vez para fazer a análise dos spoilers que foram anunciados, dessa vez trazendo a região de Ionia como set do Lee Sin, tá? Antes de tudo, deixa eu falar para vocês que essa é uma análise parcial, utilizando os dados que temos até o momento. Então, se chegarem cartas com novas informações, novas propostas, e interagirem diretamente com as cartas que foram anunciadas anteriormente, nós viremos em vídeos futuros fazendo retratações, né, principalmente quando essas cartas saírem. Uma coisa importante é que esse vídeo se trata de uma retratação também, porque eu disse que no vídeo da Vi, as cartas da Vi estavam meio cansadas, estavam meio fora de um arquétipo, parecia que eles não tinham proposta, e nesse set apareceram cartas muito boas para serem utilizadas com as cartas do set da Vi, ok? Então, sim, a Riot fez cartas para jogar com aquelas lá. Bom, vamos primeiro falar aí do Claws of the Dragon, que é uma unidade de custo 2, com 3 de poder e 2 de vida, e ela tem a seguinte habilidade: se você utilizar duas spells no mesmo turno, ela se summona, tá? Ela vai se invocar, né? Summonar, vamos falar certo aqui, né? Bom, ela tem um corpo levemente acima da média, isso compensa pelo fato dela não ter habilidade no campo, então você veja que depois que ela entrou em campo, ela é uma 3/2 sem habilidade nenhuma, tá? Ela não tem competidor de custo, porque, primeiramente, custo 2 já não gera muita competição mesmo. E ela já não gasta mana. Então, a única preocupação sua, talvez, é os espaços que ela ocupe no deck. Talvez tenham cartas mais relevantes para ser utilizada em determinadas estratégias. Ela não tem competidor de função, porque até agora esse tipo de efeito é novo. Mas o mais próximo que a gente tem é o Carruagem de Tubarão, né, que é uma unidade que você invoca meio que de graça todo turno. E a Gambiarra, que é uma unidade que você invoca de graça quando é descartada, tá? Ela não gera ganho no Card Advantage, mas ela pode fazer muito ganho de tempo, né? Porque ela entra sem gastar mana. Então no turno em que você conseguir conjurar ela, é como se você tivesse jogado 2 manas a mais que seu oponente naquele turno, tá? O valor dela é entrar em Burst Speed e não gastar mana. Então tenha isso em mente, tá? Cartas como Jinx e as cartas de Piltover podem fazer um bom uso dela. Além disso, pense que cogumelos, machados do Draven podem ser bem interessantes. E também, talvez ali decks de Karma e Ezreal para defesa. Veja que ele tá falando de jogar, então eu acho que tem que mesmo colocar na mesa, gastar mana. Então eu acho que os clones que a Karma faz não devem contar pro efeito dela, tá? Mas eu não tenho certeza disso, mas eu acho que não. Ela tem uma mecânica boa, que dá para ser utilizado em ataque e em defesa. Imagine que se você tiver de Karma e Ezreal no meio do jogo, você pode utilizar Removals, e essa carta CDC de graça para servir de bloqueador, né? Ou atacante, se precisar. Ou então, em decks de Jinx, você pode utilizar como um próprio atacante. Imagine você descartando machados do Draven, coisas do tipo, né, utilizando os machados, não descartando ele, descartando outras cartas, e ela desce fazendo mais atacantes e ainda liberando sua mão para que a Jinx possa upar, tá? Eu acho que ela talvez seja meio difícil de dropar no drop 2, porque você ia precisar especificamente de uma spell de custo 2 e uma de custo 1, tá? Mas se você fizer isso no custo 2, vai ser muito valor, porque vai ser como se você tivesse jogado 5 manas no turno que teoricamente você teria no máximo de 3 manas, tá? E será que esse efeito dela é obrigatório? Será que ela tem que necessariamente descer em campo, né? Tipo, você usou 2, ela cai da tua mão? Ou será que ela vai brilhar amarelinho? E se ela brilhar amarelinho, ela vai descer em Burst Speed mesmo? E será que... Bom, não tem como a gente saber, né, gente? Então, vamos ter que esperar a carta chegar e ver como que ela funciona em game. Agora a gente vai falar dos Scales of the Dragon, que é uma unidade de custo 3, 4 de poder e 2 de vida, né? Quando ele é invocado, você cria na sua mão Dragon's Protection. E o Dragon's Protection é um feitiço de custo 2, que é lento e garante mais 3 de vida para uma unidade sua, tá? Veja que essa carta só pode ser gerada porque ela não tem raridade. É um corpo na média, porque ele tem 6 pontos no drop 3 e uma habilidade, tá ok? Só que essa habilidade dele não me parece muito impactante. Se tivesse robusto e não criasse essa carta, eu acho que ela seria muito melhor. No drop 3 a gente tem cartas muito melhores, tá? Moldador de Rios, Assassino das Sombras, Monja Solitária, Zed. Então a gente, em Ionia pelo menos, eu não quero dropar esse cara na 3, tá? Eu quero dropar outras cartas. Em questão de função, né, que tem essa função meio que de passivo-agressivo, ao mesmo tempo que pode bloquear, ele pode também atacar muito forte. A gente tem o Escamossauro, que pra mim parece melhor do que ele, né?
Bom, pelo menos pra mim bater 5 me parece mais interessante do que 4, né? Mas ok, né? Em passivo agressivo a gente tem o Brawl também. E a Perdição das Águas Sombrias. Então a gente vê que no drop 3, com uma mesma função, a gente tem, eu acho que, cartas mais interessantes, mais fortes do que ele. Ele faz mais um quando ele entra em campo, só que eu acho que esse mais um é de pouco valor, porque essa própria spell Dragon Protection tem outros competidores de função que são muito mais impactantes, como por exemplo Standalone, Pacto de Sangue, Take Heart. Então eu não vejo assim, eu não acho que as 2 manas gastas com ela serão manas bem gastas, tá? Talvez ele tenha alguma sinergia com cartas de Piltover por ter custo 2, né? Por ser um feitiço, ele não sei. Talvez tenha alguma sinergia com Vladimir para aumentar, né, a vida das suas unidades que você está ferindo. Só que mesmo assim, eu acho que as opções de cima com o Vladimir são bem melhores. Então, de maneira nenhuma, eu colocaria esse cara em algum deck meu. Não vejo um cenário em que ele possa ser altamente valoroso, tá? Bom, uma coisa dá pra falar que ele é versátil, né? Ele pode ser agressivo, pode ser passivo. Essa defesa extra que ele ganha, você pode colocar numa outra unidade sua, mesmo que seja de pouco valor, ele tem alguma certa versatilidade, tá? Pra mim, o maior defeito dele é ele não ser chamativo, ele não tem um ponto forte em que me motive a jogar com ele, tá? Só que pode ser que ele seja uma carta muito interessante em expedição, porque na expedição a batalha é a coisa mais importante, não muitos combos que você faz, mas a batalha, o jeito de você colocar unidades fortes na mesa, pode te garantir a expedição. Então, nesse cenário, eu acho que ele pode ser uma carta interessante por ter a possibilidade de curar ou aumentar a vida de alguma unidade sua. Uma outra carta que a gente tem, né, do set é o Concussive Palm, que é um feitiço rápido, né, de custo 4, que stuna o inimigo e summona o Tail of the Dragon, né? O Tail of the Dragon é uma unidade de custo 3, que é 3 de poder, 2 de vida, e quando ele é retornado para a mão, ele se transforma num Concussive Palm. Vamos falar aqui, o custo-eficiência dessa carta é ótimo, tá? Porque ele stuna e ainda deixa um corpo. E esse corpo é recursivo, então é ótimo custo-eficiência, tá? Em competidores de drop, né, a gente tem ali a Vontade de Ionia, Static e algumas barreiras interessantes, como por exemplo aquela barreira do Shank da Lifesteal, não me lembro o nome agora, e o Rispotar da Fiora, que também são custo 4, são cartas muito boas para você dropar na 4. Eu acho que a competição maior ainda é com o Wild of Ionia, que tem uma competição de usabilidade muito próxima, né? O Static, ele nem tanto, mas o Wild of Ionia, essa questão de ganhar tempo com 4 manas, eu acho que é muito comum, né? Você querer ganhar tempo nesse momento, né? Vamos lá. Em questão de função, ele vai competir principalmente com a Vigia, Aracnídea e o Yone, né? Porque eles vão gerar um stun e vão deixar um corpo na mesa. Igual esses dois. Entretanto, você pode ver que no caso da Vigia Aracnídea, ele custa uma mana a mais para dar esse efeito de recursividade. Então ele é melhor que a aranha porque você pode jogar ela e jogar de novo, tá? Isso deixa ela interessante, mais interessante do que a aranha, mas eu não tiraria a aranha em deck baseado em stun. Acho que eu usaria as duas juntas com certeza, tá? Ela faz um ganho de tempo muito grande, porque além de stunar, já gera tempo, e faz um corpo que também já necessariamente te gera tempo. Ele é valoroso porque é um stun rápido sem restrição alguma, né? A Tempestade de Aço, que é aquela spell do Yasuo, ele tem restrição de ter que ser uma unidade defensora, né? Tem que ser uma unidade defensora, aliás, uma unidade atacante, e aí você pode utilizar nessa unidade atacante. No outro caso, a gente tem um stun rápido, né? Que é de custo 5, e esse stun não tem restrição, só que é custo 5, né? E ele dá mais 2 de ataque para todas as unidades, nesse caso aqui, ele gera um corpo. Então, pra mim, eu acho que entre o 4 e o 5 em custo eficiência, dá eles por eles, mas eu preferi usar custo 4 por ter um drop menor, tá? Tem uma sinergia muito legal ali com Sombra Distorcida, né? O Shadow Shift, daquela magia do Zed, porque você pode estar com o Tail no campo, usar o Shadow Shift, talvez dependendo da forma que você utilizar, fazer um -1 ou um +0, não sei, tem muitas usabilidades ali, né? E aí você recicla o Tail pra mão. Obviamente tem combos com o Yasuo, que vão estar interagindo diretamente com o Stun. Um Inspirador de Navori para você poder reciclar ele de maneira mais simples, né? E também com a Karma, né? Porque imagine que se você tiver uma Karma upada, você vai utilizar esse Concussive Palm e vai gerar 2 Tail of the Dragon no campo. E isso seria uma jogada muito forte.
Ela é versátil, porque pode ser utilizada tanto para ataque quanto para defesa, né? Na hora que você estiver atacando, você pode utilizar esse Concussive Palm para tirar um bloqueador e ainda gerar mais uma unidade de atacante. E no caso que você está sendo atacado, você pode estudar uma unidade inimiga. Se o oponente iniciar o turno já direto batendo, você não vai conseguir colocar a sua unidade inimiga como bloqueador. Só que se ele cometer o erro de descer uma unidade, você pode usar o Tail, né? E ainda descer uma unidade depois, né, que é essa do próprio Tail. Se você tiver uma aranha na mão, a jogada pode ser até mais forte ainda, porque ele desce uma unidade, você desce uma aranha, em resposta ao efeito da sua própria aranha, você usa o Concussive Palm e stuna 2 cartas e gera 2 bloqueadores. E não tem como o cara passar por um... não tem como o cara atacar desse jeito, né? Acho que ali você já ganharia pelo menos um turno de defesa ali, tá? Essa carta não tem defeito, assim, não tem um defeito na carta que tipo, fala não usa essa carta por causa de tal motivo. Entretanto, a unidade já não é tão boa. Vamos falar dela aqui, que é o Tail of the Dragon, né? Uma unidade de custo 3, 3 de poder e 2 de vida. Quando ele volta pra mão, ele se transforma no Concussive Palm, tá? Ele tem um corpo bem abaixo da média. Ele não tem habilidade em campo. Ele tem um corpo mais ou menos de uma carta de 2 manas. Então, cansado, né? Meio cansadinho. No drop 3 a gente tem aqueles mesmos problemas lá. Moldador de rios, Assassino das Sombras, Monjas Solitárias, Edge. Tem umas cartas muito melhores pra gente estar utilizando. Então, eu não colocaria o Tail of the Dragon no meu deck, com exceção do fato de que eu não tenho como colocar ali o Concussive Palm, né? E aí eu utilizaria daquelas sinergias que estavam lá, tipo, por exemplo, o Conspirador de Návore, para voltar esse Tail of the Dragon pra mão e ter acesso a Concussive Palm, mesmo sem ter craftado a carta. É o único cenário em que eu recomendaria o uso desse cara no deck, tá? Ela é uma carta de baixo valor, porque ela não consegue ser jogada sozinha, né? Ela precisa que tenha mecânicas que deem recal. E se você for utilizar uma carta exatamente para dar recal nela, sem, por exemplo, usar aquela carta costume, recal, é uma jogada de péssimo gosto, tá? Você vai perder muito tempo e card advantage para talvez ganhar um stun. Não acho que faz bem bom uso, né? Utilizando dessa forma com a própria carta recal, tá? Ela falta uma recursão própria. Eu acho que se ele tivesse algum efeito que garantisse com que ele voltasse pra mão, mesmo que fosse um efeito raro, tá? Aumentasse a raridade dele para outro tipo de raridade, eu acho que a carta seria muito melhor. É uma pena que não tem, tá? Então isso torna a carta ruim, tá? Eu acho que ela caiu um pouquinho ali no uso dela. Ela é uma carta desinteressante para dropar na 3, né? Mas se ele fosse 2 manas, ele seria muito bom. Então eu vejo até um cenário onde essa carta seja bufada e o custo dela ser reduzido para 2, tá? Alguns jogadores podem pensar que sim, é bom ter essa carta no deck, porque vai fazer com que você tenha 6 cópias de Concussive Palm no seu deck. Só que eu não contaria com isso, tá? Eu não contaria mesmo. Talvez eu usaria 2 desse cara num deck de aço baseado em stun, onde eu usaria 3 Shadow Shift. Se sobrasse espaço, tá? Se tivesse espaço pra colocar esse cara, eu colocaria. Porque senão, pra mim, ele é uma carta morta na mão, porque em nenhum momento do jogo eu vou querer descer ele, tá? No drop 3 eu tenho cartas melhores, por exemplo, como o Assassino das Sombras. No drop 4 eu tenho o Yasuo. No drop 5 eu tenho aquele General. No drop 6 eu tenho o Minotauro, tá? No drop 7 eu tenho o Ione. No drop 8 eu acho que não tem nada, mas o 9 tem a Miná. Então, o turno que eu gostaria de descer ele é no 8? Não sei, em nenhum momento do jogo eu gostaria de dropar esse cara. Nem no deck de Yasuo, que é o deck que mais faria uso dele, na minha opinião. Agora vamos falar do Retreat e do Return, que é um feitiço rápido, né? O Retreat, né? De custo 2, que ele faz o recal de uma criatura, né? E cria na sua mão um Return, que é um feitiço burst de 1 mana, que você pode invocar uma carta de custo 3 ou menor da sua mão, tá? Eu não acho que ela tem um custo eficiência bom, porque o recal faz metade do efeito por 1/3 ali, né, da mana, né? Na verdade, metade da mana, tá? Eu tô constando como se fosse 3 de mana tudo. Então o recal ele volta pra tua mão, e o outro ele volta pra mão com 2 de mana. Então eu não acho que é uma coisa tão interessante assim, né? Só que é interessante que ele permite que você invoque uma criatura em burst speed, tá? Isso pode ser utilizado em uma situação que eu já descrevo pra vocês. Ele não tem competidor no drop 2, porque é um drop 2 e é feitiço. Menos competição ainda, porque tem mana de feitiço, né? Ele é um Blink melhorado, tá? Em questão de abusar de efeitos de Enter Battlefield, né? Que é aquele ao invocar, ele tem competição com Cronista da Ruína e com Crepúsculo e Alvorada.
Só que nesses dois casos ele tem até uma vantagem, tá? Já vou comentar para vocês. Vamos entender como é que funciona primeiro o Blink. O que é o Blink? É uma maneira de você tirar e colocar uma carta em campo e fazer com que efeitos que acontecem quando a carta entra em campo aconteçam pela uma segunda vez, assim dizer, tá? Então pense que uma carta tem alma invocar, faça X. Cartas como Retreat e Return vão fazer com que você faça isso mais uma vez, ok? A Cronista das Sombras faz a mesma coisa, porque ela mata e invoca ele novamente. Então efeitos de ETB vão acontecer mais uma vez, tá? O Crepúsculo e Alvorada funciona mais ou menos da mesma forma. O Crepúsculo e Alvorada ele também abusa de ETB, porque você invoca duas criaturas, então aquelas duas criaturas que foram invocadas também geram, né, o efeito deles. Entretanto, tanto na Ruína, a Cronista da Ruína, quanto o Crepúsculo da Alvorada, as cartas que estão escrito Play, tá? Você não consegue abusar desse efeito de ETB. Nesse caso de Retreat, você consegue, porque você pode voltar uma carta que tenha esse efeito Play para sua mão, invocar uma outra carta, tá? E aí descer, né, a carta que você retornou normalmente. Veja que, diferentemente da Cronista, você consegue, né, variar ali as cartas que você quer retornar e descer. Vou te dar um exemplo desse caso que eu acabei de falar. Você tem um Ione em campo, e ele é play, certo? Você pode voltar o Ione pra mão, descer qualquer coisa, que seja custo 3 ou menor, por exemplo, aquela fada de não sei o que, e invocar normalmente o Ione novamente para ele stunar os dois ali, tá? Veja que não tem restrição com o que você pode retornar, só tem restrição pelo que você pode invocar. Isso é muito bom, tá? No caso ali da Sombra Distorcida, é uma competição no sentido de defesa, né? Que no caso o Recal também estaria fazendo. A Sombra Distorcida, o Shadow Shift, né? Tira a unidade e coloca uma sombra. Nesse caso você conseguiria tirar também a tua unidade e descer outra unidade, ou descer ela mesma, fazendo com que ela perdesse o alvo, no caso, né? Então seria melhor ainda. Pode colocar uma unidade sem passar prioridade. Como o Return é Burst, dependendo do jeito que você usar esse Burst, você não passa prioridade. Pensa que você tem um Burst na mão, você pode atacar e você quer descer uma unidade. Se você descer essa unidade com o Return, por ser Burst, depois que ele resolver, o seu oponente não tem a prioridade, então você pode atacar. Um cenário também que pode ser interessante é seu oponente usar alguma coisa, certo? Você responder se alguma coisa dele com esse Retreat, certo? Voltar alguma coisa para sua mão. E ainda nessa corrente, você utilizar ali, né, depois da corrente resolver, claro, né, para você criar o return, você utiliza esse return e como ele é burst, não gera a prioridade, você pode descer mais uma unidade sem que seu oponente tenha a oportunidade de descer outro bloqueador. Nesse cenário, eu acho que é interessante, mas se você não tiver usado o Retreat na mão, na hora que você utilizar o Retreat, ele vai ficar ligado que você vai querer baixar uma velocidade de burst speed, porque, por exemplo, pode ser que esse combo passe despercebido das primeiras vezes que isso acontecer, mas com o tempo as pessoas vão aprender isso, então na hora que utilizar o Retreat, o cara vai querer descer uma unidade, tá? Então não coloque o Retreat iniciando a corrente, e sim respondendo a alguma coisa. Vai ser bom com combo de ETB, como já falei, Yasuo por retornar e trigar o Yasuo, e também por summonar ali cartas que possam estar no deck do Yasuo, né? Não tem problema. O Teeth of the Dragon vai ser bem beneficiado disso, porque você vai adicionar aquele efeito recursivo justamente, né? Pode ser legal com Karma, porque você vai criar 2 Returns na sua mão e invocar 2 criaturas. Dia do Progresso e Vigia da Clareira Verdejante para você reduzir o custo das coisas e talvez um custo 4 se tornar custo 3 e você poder utilizar o Return, tá? É claro que tem uma sinergia ali também com as cartas da Vi, né? Que saíram no site da Vi por ser 2 de mana. Eu acho que eu não coloquei aqui nesse slide, tá? É uma carta muito aberta, muito versátil, vai ser abusada pra caramba, então vai ser inúmeras jogadas e combos com isso aqui, então não dá pra ficar falando todos, mas eu acho que os principais que eu vi, eu falei. Agora vamos falar aqui do Sonic Wave e do Resonant Striking, né? Sonic Wave é um feitiço Burst de custo 2, que você dá Challenger para um aliado nesse round e cria um Resonant Striking na sua mão, tá? O Resonant Striking é um feitiço Burst fugaz de custo 1, que dá +2/+0 para uma unidade aliada. Ele é menos custo eficiente do que várias cartas de Noxus e Demacia que estão relacionados a dar Challenger e dar Pump. Entretanto, Desafiante não é um recurso comum em Ionia. Isso não tem em Ionia, não tinha até agora, tá?
Ele é importante pra Ionia porque vai dar uma remoção, tá? A Ionia não tinha remoções. Você pode ver que ela consegue fazer de -1 a +0, depende de quantas cartas você vai gastar no processo de tentar remover a criatura do seu oponente. Então se você utiliza só Sonic Wave e sua carta tiver barreira, coisas do tipo, você conseguir dar o Challenger e matar, ok, +0, 1 por 1, né? O Resonant Strike ele vai sumir, ou você vai usar, então não vai fazer diferença no card Advantage. Entretanto, se você precisar dar pumps barreira, você vai gastar mais uma carta, então você pode fazer -1 no processo, tá? Então vai ter sinergias com o Shen, carta de barreira, cartas desse próprio set, né? Cartas que são de Demacia com Challenger, e cartas ali do set da Vi, porque é custo 2 de mana e são cartas de custo pequeno, então provavelmente vai jogar naquele deck também. Uma coisa legal, ele é versátil porque pode ser utilizado tanto como remoção como pump, né? Não necessariamente você precisa usar os dois juntos, não necessariamente você precisa, tipo, de um ou de outro. Você pode usar os dois juntos, pode usar um de cada, tipo, é versátil, tá? É isso que eu queria dizer, tá? Vamos falar agora do Dragon's Rage, que é um feitiço lento de custo 7, que um aliado seu ataca um inimigo e o Nexus ao mesmo tempo, tá? E se o inimigo sobreviver, ele volta pra mão. Mais uma vez aqui a gente vê uma remoção Ionia aqui, isso é muito esquisito, tá? Ele tem um custo-eficiência justo, porque é muita mana, é muito talento, mas ele faz muita coisa. Você vê que ele bate na unidade, bate no Nexus e volta a unidade pra mão caso a unidade não morrer. Mas vamos tirar esse recal, porque vai morrer. Você vai querer usar isso quando morrer, obviamente, tá? Faz competição de drop com vingança, tá? E faz uma competição de temática com atrocidade e reta da morte. Porque você pode ver que ele parece com reta da morte, só que é menos restritivo. Entretanto, não é rápido, então não dá pra você usar na batalha. Então você só consegue iniciar fazendo isso. E parece um pouco com atrocidade, porque você utiliza o dano da sua criatura como dano em alguma coisa. Só que isso aqui é 2 vezes mais eficiente do que a atrocidade, porque você consegue bater em 2 alvos diferentes, tanto no Nexus quanto na criatura. Isso é bizarro, tá? Adiciona mais remoção a Ionia, o que já não é comum, né? Isso é forte. Pode fazer de -1 a +0, depende aí de se você vai remover a unidade ou não. Se ela voltar pra mão, vai ser um -1. Se ela morrer, vai ser 0. Se ela morrer com você utilizando um pump, né, alguma coisa para aumentar o poder, vai ser também -1, tá? É uma carta que gera muito tempo, por isso remove. Se não remover, volta pra mão, já gerou tempo, né? Causa dano direto no Nexus, causa dano na unidade e nem fere a sua unidade. Essa unidade ainda pode atacar depois. Então, tipo, é muito tempo, porque você vai com certeza tirar um bloqueador, tirar as coisas do cara. Forte. Só isso que eu falo pra vocês. Forte, tá? Vai ter muita sinergia com Vi, principalmente com Vi, tá? Olha essa sinergia com Vi. Se você usa essa carta com a Vi upada no caso, né? Ela já vai bater 10, então bate 10 na unidade e bate 10 no Nexus. Aí, a habilidade da Vi vai trigar, certo? Vai causar 5 de dano no Nexus. Então você causou 15 de dano no Nexus. Então você vai ativar a batalha, vai puxar uma unidade com a Vi, vai bater de novo e vai causar mais 5 de dano no Nexus, acabou o jogo, tá? O Yasuo, a sinergia porque volta pra mão, então se a unidade não morrer com o ataque da sua criatura, vai morrer com o ataque do Yasuo ali na hora que morrer, na hora que ele voltar pra mão, né? Então basicamente pro Yasuo é como se desse um double strike pra ele, é bizarro, né? Um triple strike, porque vai bater uma vez, vai bater de novo e ainda bate no Nexus, tá? Com Pump a sinergia é óbvio porque vai aumentar o dano que você vai causar na unidade. Ela é pouco versátil, porque ela só serve pra esses cenários que eu falei, é só agressão, você não consegue usar ela como defesa, e ela ainda é lenta, e você não consegue usar ela de maneira nenhuma como resposta para alguma coisa, tá? Então, infelizmente, um defeito dessa carta é a falta de versatilidade dela, mas o poder de fogo dela é muito grande, tá? Então compensa. Agora vamos falar do bendito Lecim, tá? Lecim é um campeão de custo 6, com 3 de poder, 6 de vida, e mais nada, ele não tem mais nenhuma habilidade, tá? Então as pessoas talvez não se atentaram a isso, né? Mas infelizmente é isso, gente. Vamos falar então aqui mais ou menos, né? Como que ele vai funcionar, né? Quando você casta uma spell, você vai dar pra ele Challenger até o final do turno. Se você castar outra spell, ele ganha barreira. Você fala, nossa, Omar, é muito forte, que não sei o que, vai remover uma carta com certeza, ele faz mais um, não faz mais um, tá? Porque pra você poder ativar essas duas habilidades, ele tem que usar 2 cartas, então você vê que ele tem um corpo baixo, e ele tem habilidades muito dependentes de feitiços ou da onda sônica. Parece que
A Onda Sônica é a melhor carta pra usar com ele, ou então aquele Retreat, não lembro lá o nome da carta agora, né? Mas essas cartas duplas, parece que ele é muito dependente disso, e deixa isso meio fraco, né? Deixa isso meio desinteressante. Um ponto aí é que ele parece bem fraco antes de upar, ele não faz muita coisa assim, né? Ele é 3/6, não faz nada em campo, só que ele parece ser fácil de upar, principalmente levando em consideração que você tem várias spells duplas nesse set, tem muitas spells recursivas no set da Vi, como é o caso da Quebra-Cofre, e você ainda tem spells que dão refound de mana em Piltover, além das cartas de custo baixo de Piltover, né? Então eu acho que tem maneiras bem fáceis de upar ele, quanto a isso não tem problemas. No drop 6 ele vai competir com Darius, Recarim, Lux, tá? E em questão de temática, ele vai fazer a mesma função do que a Lux e a Vi, né? De estar removendo uma unidade ali, ser versátil e tal. Só que a Lux me parece ser muito mais fácil de upar do que ele, porque a Lux você dropa na 6, utiliza uma habilidade e ela upou. Pronto, acabou, você tem o Final Spark na mão e você vai utilizar habilidades, vai utilizar feitiços, vai gerar Final Sparks, então a Lux faz muito valor, que é diferente do Lecim, que você, para tirar valor dele, você tem que sempre estar utilizando mais e mais spells. Veja que ele upado, ele ganha aquela habilidade de Dragon's Rage, ou seja, ele vai dar um ataque muito forte, ele vai puxar o Challenger, na hora que você der ok, ele vai golpear o cara e vai golpear também o Nexus dele. Não dá pra saber se ele vai golpear uma vez e vai golpear o Nexus e depois ele bate de verdade, eu não sei. Se for esse segundo caso, ele vai ser melhor. Mas se for no caso onde você puxa o Challenger e dá ok, ele bate no Nexus, aí vai ficar meio cansado, tá? Em questão de deck de controle, ele pode sim ser usado em deck de controle. Ele vai fazer a mesma função do Ledros da Corina, que é mais um finisher, né? Terminar o jogo. Por quê? Esse Dragon's Rage garante muito dano no Nexus. Então você pode usar um deck de controle utilizando a Ionia, Piltover, onde você fica removendo bastante unidade no início do jogo. E aí você só desce o Lecim pra acabar com o game, tá? Ou desce o Lecim uma Corina, talvez. Você vê que ele tem muito ganho de tempo, porque, porra, faz de tudo, né? Quando você utiliza ele tira a unidade do cara, ganha barreira, bate no Nexus, faz café. Entretanto, ele te custa muito card advantage. Você precisa gastar 2 cartas, você precisa fazer gastar 2, né? Tipo, um -2 pra dar um +1, no final das contas ficar com -1, né? Então, ele pode ser pesado em card advantage, tá? Pode ser uma carta difícil de tirar valor, porque ele não funciona sozinho. Ele precisa de spells recursivas na mão. Então ele pode sofrer do dilema do Vladimir, de ser uma carta interessante, uma carta boa, só que, embora tenha suportes para ele funcionar melhor ainda, você precisa da situação onde vários desses suportes estão ao mesmo tempo para que a carta funcione bem. Porque imagine só, você vai conseguir utilizar, às vezes, em algum jogo, gastando todos os recursos, o Dragon's Rage desse Lecim, e aí você não vai fechar o jogo, você queimou todo o seu card advantage, né? Você queimou todas as cartas da sua mão e você não tem mais o que fazer, tá? Isso pode ser um cenário muito triste. Ele parece ser muito bom em decks de controle, mid agro ali, né? Deck de controle, desculpa, ou um deck agro mid-range, tá? Que vai utilizar ele mais ou menos como topo de curva, mais ou menos como a Vi seria utilizado, e nesse caso eu preferia a Vi, tá? Bom, ele parece ter muita sinergia com o Combat Trick, porque aumenta o dano dele, dá o poder dele. Imagina se você usar Disciplina Gêmeas, né? Se eu dar Disciplina Gêmeas pra ele, já garante o Challenger, já garante uma vida pra ele aguentar o tapa. Se você tiver outra carta, você pode ainda, né, em vez de dar Disciplina Gêmeas fazendo vida, você pode dar ataque e aí a barreira né, toma conta desse dano. Pode ser que a Karma seja uma carta muito boa, porque primeiro, a Karma fica gerando feitiços de merda na tua mão, então pode ser que alguns desses feitiços sejam feitiços bons, né? E uma coisa importante, tá? A Karma, conforme for chegando esse set, ela vai ficando pior, porque as cartas que ela pode te dar são mais variadas ainda, e isso pode ser ruim, tá? Porque você normalmente quer da Karma um Wild of Ionia, você quer da Karma Deny, e ela vai começar a te dar Dawn of Dusk nos cenários que você não consegue usar, umas coisas esquisitas assim, tá? Ou aquela marca da morte. Mano, a Karma pode ser que ela fique um pouco ruim conforme o número de cartas do jogo vai crescendo, tá? Então pode ser que tenha até mudanças nela por causa disso. Mas veja que se a Karma copia uma spell, pode ser que o Lecim trigue 2 vezes e ganhe o Challenger e a barreira. Só que talvez não, porque ele fala ali quando você casta spell, né? Pode ser, porque ele não fala quando você joga, né? Então pode ser cast, não sei, gente.
Pode ser que ele tenha uma sinergia com Karma e que ele ganhe ali, né, com um feitiço só, uma Karma upada, com Iluminado. Você usa um feitiço, você faz os 2 habilidades do Lecim, né? Pode ser, não sei. Ou pode ser que você tem que caçar 2 mesmos e aí a Karma não vai ter tanta sinergia não, tá? Nesse cenário não. Com o Yasuo ele vai ser sinergia óbvia, porque ele dá recal e aí você bate também. Então se ele não voltar com a bicuda do Lecim, ele morre pro Yasuo ali, tá? Então quanto a isso é bem óbvio. Pode ter uma sinergia com Ilha das Sombras, que tem bastante spellzinho assim pra você usar, né? Fazer mesa e tal. E principalmente com Piltover e as cartas que vieram no set da Vi. Porque o quebra-cofres vai ser uma carta muito interessante. Porque você vai utilizar um quebra-cofre, vai receber outro quebra-cofre, vai dar o challenger pro Lecim, você pode dar o quebra-cofre novamente, deixar ele com 10 de poder. E aí com esses 10 de poder você consegue dar um Dragon's Rage muito forte, né? Então se você utilizar mais, pelo menos algumas vezes esse quebra-cofre, o Dragon's Rage vai ficar mais forte ainda, né? Bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês, muito obrigado. Por favor, comentem aí embaixo, se inscrevam no canal, mandem pros amigos, sei lá. Esse tipo de ajuda de vocês faz muita diferença, porque até o momento o YouTube ainda meio que me esconde, né? Então eu não consigo ter visibilidade, tá? E muito obrigado por ter assistido até o final, gente. É isso aí, até a próxima. Fui!